Vamos analisar aqui como é muito melhor, não, como o resultado que esse pai vai te oferecer depois que você mostra para ele um documento como esse aqui que eu vou te mostrar. Ó, nós estamos falando de análise, né? Análise de um indicador de desempenho. Aí eu vou passar aqui para... Deixa eu voltar aqui nas abas. Não, vou voltar bem aqui, ó. Pode ser aqui, mas eu preciso minimizar aqui porque eu preciso ir atrás do documento que eu separei aqui, a avaliação de satisfação. Acho que é essa aqui, guia do responsável, ó. Vamos analisar esse documento aqui comigo e aí eu peço que você tenha um pouco, tá? Assim, de paciência. Eu acho que vai ser melhor, né? Se a gente analisar, ó, tá vendo como é muito melhor analisar ele dessa forma aqui, ó, né? Fica mais cheinho. Eu vou até abrir aqui assim mais, ó, que aí a gente foca, você vai ver bem bacana aí, não tá? Deixa eu rolar essa esteira um pouquinho para cá, isso, para ficar bem bacana aí para você. O que é esse documento aqui? Ele é um documento do Ministério Infantil, é uma autoavaliação. Autoavaliação, a própria pessoa vai se avaliar, não é ninguém que vai avaliar ela não, ela vai se avaliar. E essa autoavaliação aqui é do responsável, que ó, avaliação de expectativas, a pesquisa de satisfação, guia dos pais e responsáveis ou responsáveis, né, pela criança. O que nós vamos avaliar aqui, ó? Nós vamos avaliar aspectos relacionados ao calendário. Quando eu falo calendário, eu estou falando eventos de criança, né, gente? Quando eu falo calendário, eu estou falando assim, programação das crianças. Então, olha só, aspectos relacionados ao cumprimento e observância do calendário anual do Ministério Infantil. Nós vamos avaliar no ponto 2, Ministério Infantil, impactos da educação cristã de seu filho. Aí nós vamos avaliar nesse tópico o crescimento e o desenvolvimento espiritual de seu filho. É isso que ele vai avaliar, tá? E no ponto 3, nós vamos avaliar o nível de consciência e atitudes que esse pai tem, aspectos relacionados ao seu perfil, como você educa seu filho, questões referentes à sua atitude enquanto pai, mãe, responsável pela educação cristã de sua família. No ponto 4, nós vamos estar trabalhando aqui Ministério Infantil, educação cristã em casa. Tá? Aspectos relacionados à sua participação na vida diária, acompanhamento das atividades, leitura dos textos bíblicos, culto familiar e entre outros. Nele, como é que funciona? Cada um tem um íconezinho, né, que significa uma coisa. Esse indicador aqui de desempenho, eu fiquei muito feliz pelo resultado dele. Eu achei que ele ficou muito bonito, muito dinâmico, sabe, ó? O índice é a situação atual, né? Eu tô me avaliando hoje. Hoje, eu vou marcar um pontinho verde, um amarelo ou um vermelho de acordo com a minha resposta. O verde, o processo de melhoria da qualidade já está num bom caminho. Ou eu posso, de acordo com a pergunta, pode significar que está feito ou que está muito bom, tá bom? E o amarelinho, essas atitudes, práticas ou situações ocorrem de vez em quando, mas não estão consolidadas, estão em andamento, né? Então regular, pode ser que seja regular. Essas atitudes, situações práticas não existem, não foram implementadas, então ela não está... Tá vendo? Essa aqui já está num caminho de melhoria da qualidade, já foi implementada.
Essa aqui já foi implementada, mas ela ainda está num processo de consolidação, ela não está firme ainda. E essas atitudes aqui, elas não existem, não foram implementadas. Elas não existem mesmo, eu não fiz ainda nunca me atentei para essas coisas. Então ela é ruim, precisa de atenção. Aí aqui você marca qual é o semestre, você coloca se é o primeiro semestre ou o segundo semestre, tá? E aqui a assinatura do avaliador, que no caso é a própria pessoa, tá? É a autoavaliação, então eu que estou me avaliando, Nena Oliver está se avaliando agora. Aí nós vamos partir aqui para os dois primeiros tópicos. Olha só, deixa eu olhar aqui para você, né? Porque eu já tô com saudade de você, deixa eu te olhar aqui. O que é importante a gente considerar nesse processo aqui de avaliação? Se você, na reunião de pais, não tem a reunião lá no começo do ano? A reunião de pais e mestres, você vai reunir os professores, você vai reunir os pais. Você pode dar para esse pai uma palestra do que ele vai precisar observar para que o filho dele se saia bem, porque não é uma parceria. Você lembra que lá eu já te mostrei o termo de comprometimento, não é? E responsabilidade, que a gente, na hora que o pai matricula a criança, ele assina um termo para deixar aquela matrícula um pouco mais formal, ele não assina. E lá tem a cumprir com a parceria, igreja e família, né? Nessa jornada, eu não lembro o texto direitinho, eu não botei impresso aqui. Mas lá no termo de comprometimento e responsabilidade que o pai assina, ele se compromete a fazer essa parceria. Mas se ele vai embora, só se comprometendo com essa parceria, sem ter indicadores de desempenho, vai ficar assim meio, nossa, mas eu tô muito ruim nessa avaliação aqui, mas é porque eu não estava atenta, eu não sabia desses indicadores, que eu precisaria me comportar desse jeito. Então, lá quando ele assume os termos de responsabilidade, de compromisso, é bom, nesse período de matrícula, faça uma palestra para os pais sobre a importância, né, da escola bíblica, do Ministério Infantil, num todo, escola bíblica, o cultinho e o devocional do lar, tudo que envolve Ministério Infantil e Educação Cristã da Criança. Faça aí uma palestra para o pai e apresente para ele. Não estou dizendo que agora ele vai se avaliar, entendeu? Mas ele vai conhecer um documento que ele vai ter 6 meses para praticar isso daqui, para no final desses 6 meses, porque é por semestre que você vai avaliar, ou anual, você que sabe aí dentro do Ministério Infantil. Eu só não recomendo que se avalie trimestralmente ou bimestralmente, porque fica um espaço de tempo muito curto para as pessoas mudarem de atitude. Nesse caso, tá, gente? Outros casos, esperar um ano é muito cruel. Mas nesse caso aqui, então você vai fazer uma palestra aí com os pais e já vai mostrar os indicadores. Olha, eu estou indicando aqui para você o que é a postura que você tem que assumir, né? Quando você montar a pasta dos professores, você já coloca essa ficha aqui lá dentro e faz a palestra com eles também, porque eles vão ter noção de indicadores de desempenho. Nossa, se eu fizer isso, eu vou ter um bom desempenho. Então ele vai olhar essa lista e vai marcando esses indicadores, tá bom? E fazendo isso aqui, mostrando isso aqui, eu já estou adiantando o último cartão dessa lista. Eu não vou voltar nele. Eu vou encerrar essa nossa lista
falando um pouquinho mais sobre liderança e a gente encerra. Isso aqui seria o último cartão lá, eu subi, estou adiantando e colocando aqui já dentro da função controlar, porque é a ferramenta mesmo de controle, tá bom? Então, estrategicamente, eu acho que assim vai ser melhor. Então, enquanto eu falo aqui, você já vai listando aí os seus indicadores, tá bom? E já vai colocando na palestra, falar disso, falar daquilo. E o texto vai ficar aqui na tela, você tira um print, copia, altera para você. Eu só não posso te dar esse daqui editável, porque eu usei elementos que não são gratuitos no Canva quando eu fui fazer. E quando a gente coloca editável, usando elementos pagos, para quem tem a conta Pro, não vai para quem não tem. E aí eu não vou poder colocar esse... Como é que é o nome disso aqui? Indicador de desempenho, por esse motivo. Isso está acontecendo com muitos designs que eu estou fazendo aqui, que eu uso o Canva Pro, quando eu disponibilizo eu esqueço, porque eu vou né? Como eu não tenho que me preocupar se eu posso ou não usar tal figura, tal imagem por conta disso, eu vou usando, aí na hora de disponibilizar não dá. Mas como eu estou enfrentando esse problema, o que nós vamos fazer? No final da lista eu vou colocar o e-book. E no e-book, como é impresso, você não vai poder alterar, vai poder estar o indicador aqui, aí eu mando para você no e-book que vai estar no final desse vídeo, o modelo aí. Mas se você já quiser ir printando a tela, tá? Então eu já vou até colocar aqui em tela cheia para facilitar, para você dar esses prints, aí corrija aí, tá, gente? Porque esses meus designs aqui, eles estão lá no curso do plantão pedagógico. Então, eu ainda não fiz assim aquela, né, avaliação, não mandei ainda os meus designs para correção. Então, vai corrigindo aí, se tiver alguma coisa errada você releva e vai corrigindo, se tiver algum erro aí de concordância, tá? De coesão, de coerência, você seja coerente comigo e corrija. Então vamos lá, vamos apresentar aqui para você o primeiro tópico aqui que a gente vai trabalhar, que é o calendário. Então o pai vai marcar, olha só. Você participa ativamente da programação do calendário anual? Você considera... Aí ele vai marcar, é a pergunta, né? Você participa ativamente da programação do calendário anual? Aí ele vai marcar a bolinha, ele vai fazer um círculo ou um xizinho em cima da bolinha verde, da bolinha amarela ou da bolinha vermelha, que você já sabe o que significa. Tem até aqui a legendazinha, ó, sim, sempre, às vezes ou algumas, não, nunca. De acordo com a pergunta, a gente vai saber o que ele quer dizer aqui de acordo com a legenda. Você considera o calendário anual um instrumento importante? Tá? Aí ele vai falar sim, não, né? Ou às vezes. Você tem o hábito de consultar o calendário cotidianamente? Nena, mas ele é um pai, por que ele tem que se preocupar? Tá, ele é um pai sim, ele é um pai. Mas se o pai não leva a criança para a igreja, se ele não está atento à programação, ao calendário de eventos do Ministério Infantil, que sucesso a gente vai ter, né? Se a gente faz tudo pensado para a criança e a criança não é autônoma, assim, ela não tem essa autonomia de pegar a chave do carro e ir para a igreja, ou ir sozinha, ou pegar um ônibus, ou simplesmente tomar banho, se arrumar e tá lá. Pensa os pequenininhos lá do maternalzinho de 2, 3 anos, eles são totalmente dependentes dos pais. Os pais pegam, arrumam e levam para um lugar que ele não sabe nem o que é, no caso desses pequenos. Então é o pai sim
que tem que ter essa responsabilidade. Então, ele precisa estar antenado e ele precisa considerar essas questões aqui sobre o calendário, tá? Você sabe que sua participação é de fundamental importância? Você apoia e participa das campanhas previstas nos projetos? Ah, Nena, que campanhas previstas são essas? Existem campanhas e projetos que a gente faz, né, lá no calendário, como nós estamos junto com o departamento financeiro arrecadando fundos para adquirir um bem ou qualquer outra, tá lá no seu projeto, lá no seu planejamento, você sabe. E o projeto é que nós vamos juntar lacre de refrigerante, cerveja, latinha de alumínio de cerveja, de refrigerante, ou nós vamos juntar alumínio no geral para vender. O pai participa. Será que ele apoia? Ele participa das campanhas previstas nos projetos? Nós estamos com um projeto para arrecadar agasalhos para levar para o lar dos velhinhos. E nesse dia nós vamos levar as crianças para visitar os velhinhos ali. O pai participa, ele vê relevância, ele vê importância nisso. Então é nesse sentido aqui, tá? Que a gente está falando de participar do projeto. Já da execução, não estou falando nem da elaboração do projeto, eu estou falando aqui da execução mesmo do projeto. Então, nós vamos seguir aqui, dando um passo a mais, vamos continuar aqui. Você apoia e participa das ações realizadas nas datas comemorativas, Dia das Crianças, Dia do Pastor, Dia da Bíblia, que mais que a gente comemora na igreja? Páscoa, né? Natal. O que mais, gente? Todas essas datas comemorativas, o pai participa dessas ações. Gente, toda vez que eu estou falando participa, ele leva a criança, ele apoia a criança dele, ele está junto com o Ministério Infantil ali, se fazendo presente, atendendo aos comandos do Ministério Infantil. Você participa das reuniões de pais e mestres? Você acha que as reuniões de pais e mestres são importantes? Você atende imediatamente às orientações das reuniões de pais? Nós estamos falando sobre calendário, né? Você vê valor na reunião dos pais e professores? Você se participa das reuniões de pais e professores com otimismo? Então aqui você participa, né? Você participa da reunião de pais e professores com otimismo? Agora ficou certo. Você é participativo, contribuindo com as reuniões no que for solicitado? Nena, isso aqui explana mais um pouco. Eu estou na reunião e na reunião nós decidimos que nós faremos o lanche da reunião, um lanche coletivo, né? Assim, um lanche, eu tô com a mão aqui no microfone, um lanche coletivo. Então cada pai vai levar ali um prato ou uma bebida. É só uma sugestão, um exemplo aqui do que dessa participação aí quando for solicitado. Ou ele, eu tinha que ir na reunião lá do Ministério Infantil, mas tem que levar um pão de queijo, então não vou não. Por conta do pão de queijo que ele não quer levar, ele não vai, tá vendo? Como a gente, é aquela questão do prato de lentilha, sabe? Você troca a bênção por uma coisa banal. Então, é nesse sentido, tá? Continuando, você costuma revisar as pautas das reuniões para não negligenciar nada? Ou seja, foi falado lá
Eu fico vendo lá os boletins de informação que as tias me mandam, as coisas que as professoras pedem para eu não esquecer, tá? Será que ele faz? Ele vai marcar assim sempre, às vezes, ou não, ou nunca, entendeu? Aí avançando aqui, a gente vai avaliar esse segundo tópico. Esse segundo tópico aqui na nossa avaliação, ele trata especificamente nesse segundo momento aqui, nesse segundo tópico, vai falar de ministério infantil e impacto da educação cristã do filho. Eita, nena! Eita, nena! Quer dizer que a educação que eu dou para o meu filho é um indicativo do meu desempenho como pai? E o pai é parte do ministério infantil e é uma parte muito importante, né? Porque o pai é a igreja também, né? Todos nós somos a igreja, mas o pai, ele está dentro daquele primeiro bloco lá. A igreja não tem visão. Quando a igreja não tem visão, estou falando de um todo. Eu estou falando dos pais, dos professores, da liderança, dos pastores, dos obreiros, do tesoureiro, estou falando de todo mundo. E aqui a gente vai falar especificamente, deixa eu ver se eu consigo crescer para deixar só esse aqui na tela. Não, porque vem bem grandão na minha cara. Mas nós vamos só rolamentar assim um pouquinho. Não dá para ficar assim. Dá para ficar assim. Então vamos falar agora, nesse segundo momento, sobre o impacto da educação cristã do seu filho. Eita, glória a Jesus, glória a Deus, vamos embora. Começando aqui, ó, primeiros tópicos aqui. Ele vai marcar assim, sempre às vezes, ou algumas ou não nunca, né? Dependendo da coerência aqui da pergunta. Você sente que é estimado pela educação de sua criança? Lá na igreja os irmãos falam, nossa, mas fulaninho é educado demais. Qual é o segredo para educar uma criança assim? Você é estimado? Você, assim, quando você está no grupo, as pessoas elogiam você pela educação cristã do seu filho? Você considera que tem maturidade e preparo para educar sua criança? Essa pergunta aqui, às vezes as pessoas podem entender errado, tá? Mas a gente vê diariamente, o tempo todo, pais na igreja pedindo ajuda, pedindo orientação. Falei, eu não sei, fulano, visita meu filho, eu não sei o que fazer com essa criança. Tia Nena, me dá uma orientação, mulher, eu não dou conta, eu não estou preparada para isso, eu não dou conta de lidar com fulaninho tá desobediente, chorão, birrento, fulaninho, né? E aí você olha para aquela pessoa e fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa imagina que eu vou conseguir, né, cuidar, orientar, se o problema está no despreparo mesmo? Aí você pergunta, então você acha que não tem o preparo assim, que você precisa? Qual área que você precisa mais? Vamos procurar um profissional dessa área para ajudar a gente com essa situação. E o tom de voz, a cara que você vai fazer quando você estiver falando com essa pessoa a respeito desse tópico, tem que ser tudo muito pensado, sabe? Quando você fala em educação do outro, do filho do outro, fala assim, quem é você para ficar dando pitaco, para tá, né? Então assim, você coloca essa questão, mas se a pessoa vier te procurar, você fala, e você fala, olha, se você não se sente preparado, se você não sente que tem maturidade para lidar, maturidade espiritual para lidar com essa situação aí do seu filho, se você quiser mesmo uma ajuda de um profissional, tá? E pode ser um psicólogo, pode ser um psicopedagogo, sabe? Alguém, um conselheiro mesmo, um pastor, conselheiro, um líder, né? Um líder
de ministério infantil que vai poder apontar algumas verdades bíblicas, que é bom sempre apontar verdades bíblicas e provérbios, e a Bíblia inteira é recheada, né, de conselhos para a educação dos filhos. Então você pergunta essa pessoa se ela precisa de ajuda, tá? Essa questão é uma questão muito delicada, que até o jeito, o seu tom de voz, o jeito que você vai falar, vai amansar ou vai enfurecer a pessoa. Então tenha muito cuidado aqui com essa pergunta, tá? Você tem orgulho do impacto da educação cristã da sua criança? O resultado, o impacto mesmo é o que causa, a impressão que causa a educação cristã. As pessoas, quando ouvem o seu filho falar, eles ficam: nossa, que pessoa bem educada, que menina bem instruída, que menino é bem instruído na casa do Senhor. Como sabe assim, o impacto. As pessoas falam: nossa, eu queria ser como você, fulana, filho de Deltrano, entendeu? É nesse sentido. Sua criança cresce em graça e conhecimento de Deus, ou seja, ela prega, ela canta, ela evangeliza. Os professores te respeitam e te elogiam pela educação cristã de sua criança nas reuniões. Você conhece o professor e o monitor de sua criança pelo nome? Sua criança está sempre bem cuidada, limpa e alimentada? O seu proceder em sua vida diária representa a sua igreja e é referencial para a sua criança? Essa aqui é outra questão, é outra pergunta que vale a pena a gente parar um pouquinho para falar sobre ela. Assim, porque muitas pessoas usam, ou é até um desuso das redes sociais, porque você pega as redes sociais, menina, a mãe que é do Ministério de Louvor às vezes usa as redes sociais para se promover, para promover a sua autoimagem, sua aparência, sempre fazendo caras e bocas como se fosse uma modelo de catálogo de joias, de maquiagem, sempre muito maquiada, com olhar sensual ou com dancinha sensual. Eu falo que é desuso porque para o crente as redes sociais devia ser ferramenta de evangelismo e não de autopromoção, sabe? Nina, mas é para isso que serve o Facebook, o Instagram, é para você postar seus momentos, é para você ostentar, é para você postar a comida que você está comendo, a viagem que você está fazendo, é para você ostentar uma vida, é para você ser feliz pelo menos em algum lugar, porque no Facebook e no Instagram todo mundo é mais bonito, todo mundo é mais feliz. Então eu vou postar a minha foto com a roupa bem coladinha assim na academia e vou fazer uma empinadinha assim, porque eu quero que as pessoas vejam o quanto eu tô toda boa, não sei como é que eu tô malhadona, gostosona. Ó, gente, tira as crianças da sala, gente. É o que eu vejo, que eu falo: mas a irmã tão espiritual lá no louvor e na rede social tão popstar, tão estrela, sabe? O pai também, obreiro na casa do Senhor. Quando você vai olhar as redes sociais, é só... sabe, eu não sei o que te dizer, sabe, é só ostentando, é só fingindo que é a pessoa mais feliz da face da terra. Às vezes é xingando, brigando com família nas redes sociais, às vezes é se posicionando nos campos aí, né, político e religioso de forma esquisita, de forma muito bagunçada, sabe? Então, será que as suas, como é que é a pergunta aqui? O seu proceder em sua vida diária representa a sua igreja e é referencial para a sua criança? Então, estou falando aqui das redes sociais, mas às vezes no seu trabalho, no trato com o vizinho,
A sua criança está te acompanhando, está te vendo. Como é que você fala com seu vizinho? Você na igreja tem o palavreado do céu, mas na sua rua você usa um linguajar totalmente esquisito e você xinga e você fala gíria e você sai da igreja e você se transforma e a sua criança está ali vendo. E aí me lembra daquela história que os pastores contam muito dentro das nossas igrejas, de que uma certa vez o pastor foi visitar uns irmãos e a criança subiu no colo do pastor, né? E ficou olhando na frente, olhava aqui atrás e olhava na frente. E o pai falou: oxe, menino, deixa o pastor quieto, sai daí, sai do colo dele, sai de cima dele, o que você está fazendo? Ele falou assim: não, pai, é porque o senhor disse que o pastor tem duas caras, eu estou procurando a outra. A criança tá antenada, gente. E se você fica fazendo coisas assim, de repente ela vai aí te entregar, ela vai te dedurar na inocência dela, né? Aí, ou fala igual o outro, né? Nossa, pastor, eu queria que o meu pai morasse aqui na igreja. Uai, meu filho, por que você gostaria que seu pai morasse aqui na igreja? Ou porque aquele é tão bonzinho, mas quando chega em casa, né? Então, como é a sua vida diária? A sua vida diária é um exemplo para a sua criança? A sua criança tem orgulho do seu proceder, do seu procedimento no meio aí da sociedade em que vocês estão inseridos aí, da comunidade que vocês estão inseridos? Aí a gente continua aqui, ó, paramos aqui, né? Não é aqui, ó. Seu comportamento e posicionamentos nas redes sociais são exemplo para sua criança? Você tem um bom relacionamento com a equipe do Ministério Infantil e a igreja? Você evita comentar problemas da igreja e da salinha na frente de sua criança? Você ora diariamente por ou com sua criança? Tá vendo? São muitos pontos a considerar sobre o impacto da educação cristã. Aí, avançando um pouquinho mais, deixa eu ver se eu comento aqui, ó. Na salinha você ora diariamente, você tem um bom relacionamento? Nesse ponto aqui de relacionamento, é bom a gente destacar, né? Porque muitas crianças não frequentam a escola bíblica porque os pais não gostam da professora. Exatamente. Ou às vezes, falando assim mais especificamente de relacionamento, quando muda o professor e o aluno reclama, eu já passei por isso, já substituí professor e de repente o aluno parou de ir, que aí eu vou perguntar por quê, falo assim, não, porque ele amava muito a tia fulana e agora ele não quer mais vir, porque agora é você mudou e ele amava a tia fulana, ele quer ir para a sala da tia fulana, né? Quando o problema está com a criança que não quer, a gente precisa conversar com a criança e conquistar essa criança. Mostrar que a tia Nena também é legal, que a tia Nena também pode fazer com que ela seja feliz dentro da salinha. Mas quando o relacionamento tá que o pai não gosta da pessoa, que aí já gera aquela outra situação, não, mas fulano é muito depravada nas redes sociais. Aqui dentro da igreja ela é uma coisa, eu não quero meu filho em contato com essa pessoa não está apta a ensinar o meu filho com essa postura que ela tem lá fora. Ela é duas caras, ela é falsa, ou ela é dissimulada, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Aí, meu líder, aí tá difícil de resolver a situação. Quando o relacionamento do pai não é bom com a equipe que está lá na salinha, isso aí vai ter que, sabe, você vai ter que resolver aí, que Deus te ilumine, que Deus te ajude, porque eu não tenho uma receita para isso não, mas uma dica eu te dou, não tenta fazer sozinho não, leva a questão, viu, coordenador pedagógico, se acontecer isso aí, você já leva para o líder a situação para ver se
o líder resolve, ou se o pastor da igreja resolve, chame ali a pessoa, faça esse juízo arbitral, né? Aí, como é que fala? Vai ser intermediário aí, vai intermediar a situação aí e vai resolver. Ele é pastor, ele tem aptidões de aconselhamento pastoral, ele vai trabalhar essa questão aí. Avançando um pouco mais, nós vamos para o passo 3. O passo 3, por ele ser um passo maior aqui, tem muito mais, como é que eu vou te falar, itens. Aí o que nós vamos fazer? Eu não vou parar para comentar esses itens não, tá bom? Eu só vou passar e falar cada um deles para a gente encerrar esse vídeo aqui, ok? E se eu não conseguir cumprir minha promessa, o que eu vou sugerir para Amanda? Para partir esse vídeo em dois, fazer parte 1 só com aquela parte dos passos, passo 1, passo 2, passo 6, e esse outro período aqui desse vídeo só com a análise. Eu acho que vai ser melhor assim, ela partir em 2, uma parte fica para aquele aquela primeira parte da nossa aula, e a segunda parte fica aqui com a análise mesmo desse documento, tá bom? Então, seguindo aqui, Nena, seguindo aqui, vamos lá adiante, vamos à frente. Então, aqui, nosso terceiro passo, nível de consciências e atitudes. O que é que nós estamos fazendo nessa aula? Nós estamos aqui, né, avaliando, analisando um indicador de desempenho e a autoavaliação aqui do responsável, tá vendo? Vamos lá para o item 3. Você sempre chega com sua criança um pouco antes do horário? Você sempre chega junto com sua criança? Sua criança chega na sala depois que as outras crianças já estão? Quando a sua criança chega depois que você já está, você consegue percebê-lo? Você grita com sua criança em público? Ao se dirigir à sua criança em público, é respeitoso? Na hora de disciplinar, exortar e corrigir, você usa... Desligar o telefone aqui. Você usa a Bíblia como referência? Você usa um tom de voz mais firme ao chamar a atenção de sua criança? Você se certifica de que está tudo bem com sua criança após corrigi-la? Nós estamos falando de nível de consciência das atitudes, tá bom? Que os pais têm com suas crianças. Você sempre olha no olho da criança quando precisa ser firme com ela? Você segura a criança pela mão quando vai chamar a atenção dela? Se precisar retirar a criança descontrolada do ambiente, você faz isso com discrição? Você permite que a criança fique indo e vindo da sala para o templo? Se a sua criança chorar, você leva imediatamente para casa ou para fora da salinha? Depois você leva a sua criança de volta para a salinha no mesmo culto? No caso dela tirar a criança que chora da salinha, se ela leva de volta para o mesmo culto. Você costuma bater boca com sua criança em público? Você pede ajuda para tratar de sua criança se sabe que ela é birrenta? Você é assíduo respeitando a expectativa de sua criança em ir ao culto? Você é sempre cordial e atencioso, carinhoso, ou ao receber o BO, que é o boletim de ocorrência de sua criança? Você se preocupa com sua criança depois que sai da salinha? Você deixa sua criança solta pela igreja quando o culto acaba? Você ouve a criança em suas solicitações com prioridade? Você tem a consciência de que a responsabilidade da educação cristã é sua e não da igreja, né, das tias da salinha?
Você ouve com paciência sua criança quando ela quer falar de suas vivências? Ou você acha que a criança não tem nada a falar, né? Nenhuma preocupação, nada nesse sentido. Você promove o afeto, abraço e dar mãos entre sua criança e outras crianças da igreja? São esses os pontos. Nossa, gente, muitos pontos aqui que gerarem dúvidas em vocês. Como eu só li, pergunta aí nos comentários, anota, pergunta aí nos comentários que eu te respondo, tá? Eu gravo vídeo só para responder as dúvidas aqui das questões que vocês não estiverem conseguindo assimilar. O que é que a pergunta quer dizer? Em que sentido essa pergunta, qual o sentido dessa pergunta, né? Então, vamos avançar agora aqui. Dando um passinho a mais aqui, a gente vai falar sobre o passo 4. O passo 4, aqui está Ministério Infantil, Educação Cristã em Casa. Nós vamos avançar agora e eu vou fazer do mesmo jeito. Eu só vou ler as perguntas. Se você tiver alguma dúvida, não entendeu, não assimilou, é só deixar aí nos comentários perguntando, mas pergunte bem direitinho, tá? Também não faça uma pergunta muito genérica, assim, muito solta, não. Pergunta bem direitinho. Pode escrever assim um tanto maior aí para me dar contexto para responder a tua dúvida, tá? Aí a gente avançando, a gente vai falar de educação cristã em casa. No nível 3 a gente falou de consciência das minhas atitudes e você viu que a maioria dessas atitudes foi já lá na igreja, o comportamento do pai com a criança na igreja. Nesse segundo ponto aqui, nesse quarto ponto, a gente vai focar mais na educação cristã, o comportamento do pai em casa. Sobre a rotina diária de sua criança, você estipula horários para Deus, ou seja, o culto doméstico, orar, né? Orar pela refeição, oração para dormir, leitura da palavra, as tarefinhas, tudo aí, né? Que tá aí dentro. Você ajuda sua criança a cumprir o plano de frequência em todas as aulas? Neno, o que é o plano de frequência? Você lembra lá? Tem que levar a Bíblia, tem que levar o visitante, tem que levar a oferta, não é? Será que o pai em casa estimula esse plano de frequência? Será que ele está atento que a criança precisa cumprir o plano de frequência? Então ele se prepara, ele fala, vamos, antes de sair de casa, vamos pegar a Bíblia, vamos pegar a oferta, chama o coleguinha, né? Então é nesse sentido. Eu falei aqui do plano de frequência, né? Você incentiva a sua criança a não faltar às programações da igreja, ciente da importância disso? Sobre a acolhida. A acolhida é lá aquele momento que a gente canta com a criança, que a gente ora, né? Que a gente apresenta os visitantes. Sobre a acolhida, você ensina a sua criança a orar quando for convidada? Você ensina a sua criança a cantar canções novas para apresentar na igreja na oportunidade? Você busca dar exemplo para sua criança pedindo a oportunidade nos cultos? Porque às vezes a gente quer que os nossos filhos peçam a oportunidade para cantar, orar, pregar, ler uma palavra, mas nós mesmos, enquanto pais, a gente nem se preocupa em pedir oportunidade nos cultos, né? Sobre o conteúdo programado pelo professor, você reforça em casa com sua criança? Você ajuda sua criança a fazer a tarefinha do lar pelo menos um dia antes do cultinho? Você lê os textos bíblicos na íntegra, usando sua Bíblia ou Bíblias ilustradas para as crianças? Para a sua criança, sobre as músicas seculares, você entende que são prejudiciais na formação do caráter cristão? Gente, é claro que eu estou falando essas músicas seculares
danosas, tá? Porque existem muitas músicas seculares que são poesias, são poemas, são brincadeiras divertidas. Eu tô falando aqui de músicas seculares prejudiciais mesmo, danosas. Você ouve com atenção as músicas seculares que suas crianças cantam? Elas estão cantando música que geralmente não se canta na igreja, se canta na escola, se canta nas rodinhas, as crianças cantam na rua, né? O vizinho coloca na caixa de som bem alto aquelas músicas danosas, pecaminosas, que fazem apologia aí a sexo, a droga, violência, e às vezes seu filho está cantando e você, pertinho de você, e você não percebe, né? E fala, hoje nem sei que música é essa. O fato de não saber que música é essa, né, não te isenta de acompanhar. Às vezes a letra é perigosa, a criança está repetindo, você tem que no mínimo falar, menino, onde você ouviu isso? Né? Não pode, isso é feio, Deus não se agrada disso. Você ouve músicas seculares em sua casa na companhia de sua criança? Gente, toda vez que eu falar aqui música secular, é música mesmo de música perigosa, música que incentivam, né, o sexo, que incentivam essas coisas aí mundanas, tá? Você incentiva sua criança a tocar um instrumento musical na igreja? Ao realizar atividades com sua criança, você observa os blocos de atividades do Ministério Infantil? Ou seja, como eu costumo trabalhar na salinha em blocos de atividades, seguindo o conteúdo programático ali na ordem que a Bíblia aparece, o pai também tem que estar atento ao nosso conteúdo, o que é que a gente está ensinando em cada período, em cada bimestre, os blocos de atividades que a gente vai fazer ali. Então a pergunta é para o pai, será que, porque apareceu aqui o termo bloco de atividades, que você não sabe o que é isso ainda, porque é um conceito que a gente desenvolve lá dentro do curso. Como eu peguei essa ferramenta aqui dentro do curso lá do plantão pedagógico, esse termo bloco de atividade vai te parecer estranho, mas explicando é isso. As atividades extras que você faz com sua criança reforçam o que ela aprende na salinha? As tarefas são sempre diversificadas, brincadeiras, histórias, filmes, desafios bíblicos, isso a gente está falando que é onde, gente? Em casa, tá bom? Reforçando aí o trabalho que a gente faz com as crianças, tá? Você tira tempo de qualidade para passar com sua criança? E se você respondeu sim aqui na primeira, né, a segunda com certeza já é sim também. Se você respondeu não aqui, essa aqui pode até ser sim, mas que você está fazendo outro tipo, dando outro tempo de qualidade para a criança que não seja mesmo voltada assim à educação cristã, mas o foco aqui é sobre a educação cristã, tá bom? Então você tira tempo de qualidade para orar junto, para cantar, para brincar, né, com sua criança, para cantar uma canção, ensaiar uma música, se você é músico, né? Você faz pelo menos uma refeição junto com sua criança? Vocês fazem refeições em volta da mesa? Vocês fazem refeição em volta da televisão ligada? Vocês fazem refeições cada um onde quiser e quando quiser? Você deixa sua criança usar o celular? Você costuma usar o celular e ignorar a presença de sua criança? Você fiscaliza os horários e tempo que a sua igreja usa o celular? Você deixa a sua criança usar o celular? Você deixa a sua criança usar o celular na igreja mesmo que na hora do culto? Nena, essa pergunta aí devia estar no outro bloco, né? Ela pode estar nesse bloco aqui também, porque tudo isso aqui, ó, de celular ou não celular, o pai pode já não deixar a criança levar o celular de casa, né? As que já tem celular e leva para a igreja.
Isso acontece muito, não sei se acontece aí na sua igreja, do pai deixar a criança sair de casa com o celular e levar para a igreja. Outros pais dão o próprio celular, né? Dão o próprio celular para a criança na hora do culto. Então deixa aqui a próxima pergunta. Você fiscaliza os programas de televisão que sua criança assiste em casa? Então você viu aí quantas questões relacionadas mesmo ao pai e ao responsável e quão grande é o impacto dessas responsabilidades frente ao Ministério Infantil? Não é? Você fala, nossa, Nena, como o pai precisa ser consciente do papel dele dentro das ações propostas pelo Ministério Infantil. Sim, desde o calendário até o comportamento dele dentro de casa. Os níveis, né, a consciência ali de níveis de atitude que ele tem com a criança na igreja, em casa, tá? Então, eu espero que você tenha gostado muito de avaliar esse documento comigo, né? E você, a partir desse daqui, faça aí dos professores, dos monitores, faça aí os indicadores de desempenho de todo o pessoal do departamento de transporte, Nena, do motorista, do monitor do transporte, sim, do motorista, do monitor, avalia aí, tá? Eu falo, mas não é só de quem é importante, essas pessoas que estão diretamente trabalhando com a criança, elas são muito importantes. Então você faça aí os indicadores de desempenho, seguindo esse modelo que eu fiz aqui para você, você vai fazer aí de todo mundo da equipe, tá? Tem um modelo de indicador de desempenho aqui para os líderes de departamento. Todos eles têm o seu próprio, falar, nossa, então eu tenho que estar atenta a esse item, porque quando eu for marcada a data de avaliar da minha performance, do meu desenvolvimento, eu vou ter que avaliar esses itens, então eu tenho que começar. Eu tenho 6 meses para começar a melhorar. Aí a gente vem naquele ponto lá em cima, né? O verdinho, ó, já está em andamento. Isso aqui não, já está em andamento não. O processo de melhoria da qualidade já está num bom caminho, porque eu não estou mais em andamento, eu já estou no processo agora de ajuste, né? Aí o amarelinho, essas atitudes práticas ou situações ocorrem de vez em quando, mas não estão consolidadas, é o que está em andamento ainda. E o vermelho não existe, não foram implementadas, é ruim, péssimo, precisa de atenção. Então, quando você oferece esses indicadores de desenvolvimento aqui antes de eles avaliarem no dia, eles vão ficar atentos, beleza? Então, já lá na pasta do professor, já deixa o dele, na pasta do monitor, já deixa o dele, tá bem? Tá bem? E a criança também tem, nos seus níveis, né? Claro que o bebezinho, ele não vai saber, mas a partir de tal idade você já pode ir avaliando ali, dando a autoavaliação para a criança ir sabendo da performance dela mesma, ok? Então é isso, queridos, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito de avaliar esse documento comigo, avaliar essa ficha. Faça aí os seus, tá bom? Pense, dá trabalho, viu, gente? Fazer não é fácil. Principalmente se você é leigo, se você é novo agora, se você está começando agora. Para mim, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas não foi tão grande assim a dificuldade, pelo fato da experiência. Então eu sei o que faz a diferença. Tem coisa aí que não vale a pena colocar como indicativo, né, de desempenho, mas no meu caso aqui, são esses fatores que eu levo em consideração e eu me despeço de você agora, nesse momento aqui nesse vídeo, e a minha oração é para que Deus te ilumine, para que Deus te fortaleça, para que Deus te
revele coisas novas, coisas grandes, coisas ocultas, que só Ele sabe, que você precisa saber para continuar aí na sua jornada de Hebreus 11, tá? Que você continue aí sendo uma árvore frutífera, frutificando, e que Deus abençoe o seu ministério ricamente e que você de fato, nossa, eu oro muito para você, ó, se departamentalizar, dividir o trabalho aí com a sua equipe, seguir adiante, tá? Seguir sempre firme, forte, perseverante no Senhor, guardando no seu coração a palavra que te motiva, que te dá fé, que te dá esperança, tá? Que é a promessa do Senhor de que Ele vem, e de que os dias, né? Os dias já estão se findando aí e que em breve nós estaremos sim recebendo a recompensa das mãos do Senhor nos céus, na glória, no porvir, amém? Então é isso, lindão, é isso aí, lindona, querido, gostei muito de gravar esse vídeo aqui com você e fica na paz do Senhor, que Deus abençoe, que Deus te prospere, tá? Fica na paz. Vou, tchau. Olha aí a vinheta, ó.